Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer todos os dias com você aí. Que Deus ajude, que o Senhor Jesus continue abençoando. Não vou desistir, porque você é importante para Deus. E a palavra do Senhor Jesus traz fortalecimento na sua vida espiritual, que é muito importante a sua vida para o Senhor Jesus. Você que é inscrito, que Deus abençoe. Também você que não é, Deus abençoe. E toda a sua família, você pode também compartilhar aí, você pode também o seu sininho. E também você, quem sabe, está passando até por uma dificuldade, mas essa palavra, a palavra de Deus, ela preenche o coração. Você continue forte e firme aí. Vamos falar um assunto aí importante sobre o temor ao Senhor. A Bíblia diz que o próprio Jesus falando que Deus, ele aborrece o mal. Sabemos que nesse tempo difícil, a maldade que existe, Deus o aborrece. E a Bíblia nos fala que o temor ao próprio Deus é o princípio de toda a sabedoria. O temor é importante para o Senhor Jesus. Nós podemos encontrar lá em Provérbios, capítulo 8, no versículo 13, que diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, e a soberba e a arrogância e o mau caminho é a boca perversa. Aborreço. Quer dizer, Deus aborrece tudo isso que nós estamos vendo aí na Bíblia. Ele aborrece a soberba, que é a arrogância. Ele aborrece também o caminho e a boca cheio de perversidade. Quando podemos encontrar na palavra de Deus que Deus aborrece, pela sua infinita santidade que ele tem, então quem teme a Deus, ele não anda exatamente no caminho assim como Jesus está dando orientação através da palavra. A palavra de Deus, que o temor de Deus é um o sentimento de reverência, a submissão, podemos ver, é uma atitude de uma posição e uma decisão para Deus, o nome de ser glorificado, do todo homem diante de Deus, principalmente em relação ao que Deus quer que você faça, que é a sua decisão, é no temor do Senhor. Existe momento na vida que a pessoa quer tomar uma decisão, tomar o caminho, e Deus está falando que quando teme a Deus e ao Senhor Jesus, então ele aborrece o mal. Aborrece o mal quando nós podemos encontrar na palavra do Senhor Jesus, que ele diz assim sobre a reverência, a sabedoria, a prudência, a submissão a Deus, que é importante, a adoração, cuidado, respeito, moderação, que tem diante do Senhor Jesus. Então a pessoa teme a Deus. Quando não teme a Deus, como está escrito na palavra de Jesus, que a boca é perversa, o pensamento que diz o que quer, a pessoa não quer conselho, nem quer saber das coisas de Deus. Exatamente você acha que existem pessoas que ele quer servir a Deus, da maneira que a pessoa pensa ou que imagina. Mas Deus está falando que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então a sabedoria vem do próprio Deus. Vem que o Provérbio 16 e o versículo 6, pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Como pode desviar-se do mal? É pelo temor do Senhor. Dizer para você que quando a pessoa teme a Deus, ele se desvia do mal. Está escrito na palavra do Senhor Jesus. Como pode se desviar do mal que quando vem para a pessoa ele temer a Deus? A Bíblia diz que quando teme a Deus, o crescimento na vida espiritual, a vida material, em todo sentido, você será abençoado e beneficiado por Deus, porque você teme ao Senhor. Não é temer ao homem, não. Estou dizendo temer a Deus. Quando você teme a Deus, você respeita todas as pessoas que estão ao seu lado aí. Então, Jesus fala que temor é o princípio de toda sabedoria. Está dizendo que há prudência, submissão a Deus, saber Deus, ter misericórdia de mim, o respeito, adoração a Deus e o cuidado que Deus tem com você. A palavra é essa que diz: faltar o temor de Deus
mostrando aquilo que realmente que Deus ele não se agrada. Podemos encontrar que a Bíblia diz que o povo de Deus ele crescia também. A igreja primitiva, o povo vivia no temor diante de Deus, por isso que tinha crescimento na casa de Deus. De vez a pessoa quer o crescimento sem ter a palavra, sem ter realmente o sentido da palavra espiritual. Quer dizer para você, que você ouvindo essa palavra da parte de Deus, pula, quebra, não segura ninguém, isso aí. Pessoas estão iludidas com, às vezes, que pensa que é assim, não, que a Bíblia diz que a palavra é poder de Deus chama transformação. O que é o poder de Deus? Fulano ele tem poder é autoridade, poder é a palavra e alegria é de dentro do seu coração todos os dias. Então chama-se o avivamento espiritual que Deus traz no teu coração. Esse avivamento que você sente, é o prazer de servir a Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 43, e encontramos que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quer dizer, a igreja ela vivia numa unidade tão grande que crescia o povo. A Bíblia diz que Deus multiplicava pela forma de o povo se comportar diante do próprio Deus. Então, porque o crescimento da igreja do Senhor Jesus vem através do temor a Deus, e respeito para com Deus, e reverência e submissão a Deus. Então, essa palavra que está aí no teu coração, você deve compreender. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Os apóstolos ele fazia milagre. Todo mundo via o milagre que acontecia ali na igreja primitiva, e a igreja tinha crescimento diante da presença de Deus. O que você acha de crescimento da presença de Deus? A gente vê que o crescimento que existe na vida da pessoa é o crescimento espiritual, que você convive, servindo a Deus, sinta alegria e prazer. Meu amigo e minha amiga e minha irmã, você que está ouvindo essa palavra neste momento, para crescer na vida espiritual, não precisa munganga, não. Eu estou falando da palavra de Deus, a palavra que transforma, que dá vida, a palavra que dá um avivamento espiritual na vida da pessoa. Então, a pessoa, às vezes, ele quer ver que o avivamento espiritual na vida da pessoa, para dar um crescimento espiritual, é fazer espetáculo, é fazer munganga. A palavra de Deus está dizendo que a igreja crescia na unidade. Está escrito na palavra de Deus. Todos que criam estavam juntos, tinha tudo em comum. A Bíblia diz que o povo vivia na unidade diante da presença de Deus. Você acredita uma coisa? Se você não for, tudo bem. Estou fazendo anarquia. Com o poder da palavra de Deus, que nós podemos ver na palavra do Senhor Jesus, estou fazendo, às vezes, do templo anarquia. Não existe mais. Revestimento de poder, a gente conhece que quando Jesus batiza, a pessoa fala mistério, fala língua, e há o renovo espiritual. Mas a pessoa ficando qualquer coisa, inventando, subindo nas colunas. É interessante isso. Só a misericórdia de Deus. Fazendo espetáculo, como acha que aquele povo vai se segurar ali? Que o avivamento espiritual que existe na vida da pessoa é a pessoa fazer tudo isso e achar que é o poder de Deus. O poder de Deus é diferente. A gente sabe que a igreja crescia, se multiplicava, ouvindo a palavra dos apóstolos. Está escrito na palavra de Deus. E toda a alma havia temor, e Jesus renovava, e o povo tinha tudo em comum na sua vida espiritual. E diz a Bíblia ainda, e perseverava unânime todos os dias do templo, partindo o pão e comia junto com alegria e singeleza do coração, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que eles havia de salvar. Deus o acrescentava. Deus, quer dizer, o povo vivia tão unido. Hoje é diferente, ver a pessoa quer empurrar o outro para fora, quer abandonar, desprezar. Você sabe porque existem muitas divisões, eu posso dizer, você pode não gostar, mas eu digo,
Porque existe, pastor, várias igrejas se dividindo por aí, pessoas se dividindo por aí. Sabe por quê? Você quer uma palavra firmada e concreta. Porque às vezes a pessoa se congrega aí na tua igreja, onde você estiver, isso aí, porque estou falando não com questão de denominação, estou falando em geral. Porque dentro da sua própria, onde você se congrega, igreja lá, tem um grupo de pessoas que joga você para fora, empurra a pessoa, não quer mais saber, e a pessoa fica um pouco desorientada, termina caindo, ao invés de outra contradição diferente, e diz, não, porque o irmão está desviado. Não, é porque é falta de quê? De uma comunicação, de um apoio dentro do próprio templo. Você veja aqui na igreja do Senhor Jesus, ela crescia e se multiplicava, e a igreja tinha temor, e era tudo em comum, que está faltando entre nós, em toda pessoa, toda igreja, sabe o que é acolhimento da vida espiritual das pessoas que estão dentro do templo. Estou me referindo a isso aí. Você entenda bem a palavra do Senhor Jesus. Deus nunca, ele trouxe agrupamento de pessoas para um é meu e esse é teu. Não, Deus não falou isso. A palavra do Senhor Jesus falando diretamente do seu coração. Pessoas querendo fazer tudo aí, a nudez, se amostrando para ver que enche a igreja e todo jeito, mas não. A igreja, ela cresce com o poder da palavra de Deus. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. Todo temor a Deus é isso aí. O problema que existe dentro da igreja, pastor, tem problema dentro da igreja e todas as igrejas. Não, tem problema sim, a gente sabe que tem. Mas problema de empurrar a pessoa para ir embora, chutar, é diferente. Eu estou me referindo que existe isso por aí. Você se une lá com seu irmão, sua irmã, seu pastor, com aquele que está ali, faça paz, para dar o crescimento da igreja, porque a igreja cresce com a paz dentro do coração. E que essa palavra do Senhor Jesus, que o temor ao Senhor, está escrito lá no livro, que o temor a Deus aborrece aquele que faz o mal, o arrogante, o coração cheio de perversidade e o que fala besteira, né? Que nós podemos usar essa palavra interessante, mas que possa sempre estar diante da palavra de Deus para dar um crescimento na vida espiritual. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração e toda a sua família. Senhor nosso Deus, na tua presença. Sabemos que é importante estar, Senhor, palavra em nossos corações, nossa alma e nossas vidas, quantas pessoas estão perdendo a paz, perdendo o sentido de te servir. Às vezes está ali, mas está chicoteado, apanhando, chutado, Senhor. Mas a tua palavra nos diz que nós devemos se unir dentro de cada congregação, cada lugar, para dar um crescimento na obra, Senhor, e continuar abençoando e ajudando. Assim a igreja primitiva, que via todo mundo unido, e a igreja crescia na graça, se fortalecia diante da tua presença. Eu te peço em teu nome, Deus, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração, com certeza na sua casa, dando paz todos os dias, em nome de Jesus e amém.